Olá, olá, olá. Konbanwa. Boa noite. Oi, oi, Isabela. Oi, Priscila. Konbanwa. Eu vou esperar o pessoal entrando. Daniel, konbanwa. Boa noite. Aqui mais. Rebeca, boa noite. Renata, boa noite. Konbanwa. Milena, konbanwa. Boa noite. De onde vocês são? Pode comentando aí enquanto eu espero mais gente entrando. De onde vocês estão assistindo essa live? Carlinho, konbanwa. Bruno, konbanwa. Carlos, konbanwa. Boa noite. Yuki, konbanwa. Boa noite. É a primeira vez que vocês participam nessa live? A minha live? Olha, Vitória Espírito Santo, que legal, Renata. O Carlinhos é de Belo Horizonte? Katuto, konbanwa. O genki desu ka? Genki desu. Arigatou gozaimasu. Ah, que legal, tem gente que é a primeira vez que estão participando. Porto Velho. Uau! É o quê? Qual estado? Roraima? Não sei, eu não conheço. Porto Velho. Onde que é? Eu tenho que estudar mais geografia do Brasil, né? Oi, Ana Melissa Viana, konbanwa. Boa noite. Ai, que legal. Me conta sobre um pouco de você. Vocês estudam japonês já? Ou ainda não? Tem vontade de estudar japonês? Como é que é? Tô vendo aqui os comentários. Eu sei, Carlinho. Eu sei que você é meu aluno, dedicado. Danizinho, arigatou, melhor sensei das redes. Arigatou gozaimasu. Rondônia, Porto Velho é Rondônia. Uau, sugoi. Que legal, gente. Marcos-san, hajimete miru anata. É a primeira vez que você tá me vendo? Hajimemashite, muito prazer. Ah, tem gente que já conhece Hiragana e tá começando a estudar katakana. Que bom! Ah, legal demais, viu, gente? Quem mais? Quem mais estuda japonês? Ou pretende estudar este ano, 2024? Projeto Aprender Japonês. E também deve ter gente, né, que tá planejando viajar para o Japão, né? Projeto 2024, ou quem sabe ano que vem 2025, ou daqui a, sei lá, alguns anos, né? Juntar dinheiro, né, para aproveitar o máximo da viagem, né? É o tema de hoje, né? A live de hoje, então, é sobre a viagem para o Japão, né? Muita gente sonha em viajar,
tem vontade de conhecer, né, o Japão. E assim, realmente, o Japão tem que colocar na lista de um dos países que você, né, precisa visitar enquanto estiver vivo nessa terra, porque não vale a pena demais conhecer o Japão. Tem só lugares incríveis assim. É um país, né, completamente diferente do Brasil, a cultura é diferente. Então, com certeza vocês vão amar conhecer o Japão, né? Viajar lá. Então, assim, vamos lá, né? Chamar a Priscila. Hoje temos uma convidada super especial. E a Priscila, eu conheci ela aqui no Instagram mesmo, sabe? Ela trabalha como guia, né, turística no Japão, ajuda pessoas a planejar viagens de acordo com suas preferências, né? E eu acompanho o trabalho dela no Instagram e achei incrível o cuidado e carinho, né, que ela tem, dedicação que ela tem com cada cliente dela. E aí eu tive essa ideia, sabe? Eu propus para ela essa live, perguntei se ela toparia fazer uma live comigo para ela poder compartilhar, né, esse conhecimento dela, para contar pra gente os pontos essenciais na organização de viagens para o Japão, né? E aí, graças a Deus, ela topou. Uhul! E aí eu tenho certeza de que, então, os conhecimentos, as dicas que ela vai passar pra gente hoje, vai nos ajudar a economizar dinheiro, né, que é muito importante, economizar o tempo também e aproveitar, fazer um roteiro para aproveitar o máximo, né, aproveitar o máximo da viagem pro Japão, né, uma viagem tão sonhada, né, inclusive eu também. Nossa, eu morro de saudade do Japão, né? Para quem não me conhece, eu nasci aqui no Brasil, mas eu fui criada no Japão. A minha língua materna é japonês. E o português aprendi depois que eu voltei, né, assim, de certa forma, né, como eu nasci aqui, então, quando eu voltei aqui, já na fase adulta, eu tive que aprender português do zero, eu não falava nada de português. E quem tá percebendo agora meu sotaque? Eu tenho sotaque, tá vendo, né? Pra mim, ainda assim, falar em japonês é mais fácil do que em português, sabe? Algumas coisas assim, quando vou conversar um assunto um pouco mais complicado assim, o japonês é mais fácil pra mim. Mas eu já consegui aprender português para sobreviver aqui, né, no dia a dia. Já meu português é bem tranquilo, mas eu aprendi assim na marra, né? Foi muito difícil. Então assim, hoje não é o dia de contar sobre minha vida, né? Vamos aproveitar então esse tempo para chamar a Priscila, né? Com muito amor e carinho eu quero chamar a Priscila para ela poder compartilhar com a gente, né, esse conhecimento dela preciosa, porque eu também quero viajar, voltar lá, viajar Japão. A última vez que eu fui lá foi em 2016, então faz bastante, né, tem bastante tempo já. Deve ter mudado muita coisa lá no Japão. Eu tenho muitos amigos, amigas japoneses que moram aqui no Brasil, que cada ano, de um ano em um ano, ou de 2 em 2 anos, voltam lá e me conta, né, como é que tá lá no Japão. E assim, realmente tem muita coisa que mudou. É muito legal saber isso, né? Eu fico com inveja dos meus amigos, né? Eu também quero voltar, eu quero passear. Mas esse aqui, né, conta muito. E agora que eu tenho filho pequeno, né, também não é fácil, né, planejar uma viagem tão
longa, né? Porque daqui do Brasil até o Japão, dependendo da escala, na viagem, assim, é mais de 30 horas de viagem, né? Eu creio. Então, assim, vamos lá, né? Vamos conversar, perguntar sobre isso também pra Priscila, né? Peraí, eu tenho que convidar a Priscila. Tenho que achar a Priscila aqui. Convidei. Vamos ver se ela vai aparecer. Oi, Ah, eu tô ouvindo a sua voz, mas aí eu não tô vendo seu rosto. não tá me Você tá vendo? Eu tô te vendo. Peraí. tá aparecendo você e eu ou sou eu? Eu tô te vendo e tô me vendo também. Ah, de novo, então pra mim, não sei por que, da última vez, na última live, aconteceu a mesma coisa. Pra mim, não aparece você, tá aparecendo só eu, meu rosto. Ué, Mas acho que você tá me vendo e os sim, meus. E aí, vocês participantes aqui que estão assistindo live, vocês estão vendo eu e a Priscila? Comente aqui, porque pra mim não tá aparecendo a Priscila. Deixa eu ver aqui o que o povo tá falando. Se for tudo bem pra vocês, tá parecendo bem bonitinho pra vocês, tudo bem. Vou continuar. Ah, tô vendo as duas. Gente, só comigo tá acontecendo isso. por que Eu será? quero Priscila, eu vou te ver só na gravação, né? Quando eu falar. Ah, não. Será que é por causa do meu celular? Sei lá. Mas aqui, então, eu não tô te vendo, mas eu vou imaginar que você tá aqui comigo, tá Tá bom? bom. Gente, boa noite para vocês que estão no Brasil. Bom dia para quem tá aqui no Japão. Ohayou Muito prazer. gozaimasu, Priscila. Ohayou gozaimasu. Hajime mashite dozo yoroshiku onegai shimasu. Aprender. Fala sobre um pouquinho como é que foi essa sua trajetória, por que que você está morando no Japão, por que você decidiu ser guia turística no Japão. Vou contar, viu? Porque foi assim, né? Na verdade, né? Bom, sou nascida em São Paulo, na capital mesmo. Morei, né? Toda a minha infância até minha juventude lá. Eu me formei na faculdade de turismo. Aí sempre Ah, trabalhei nessa área de turismo, para falar a verdade, né? Com agência de viagens, né? Eu trabalhei com eventos, em restaurante ah, também. E depois que eu me formei, né, eu fiquei com aquele negócio, ai, será que, né, será que só isso, né? Eu fiquei pensando aqui, eu falei assim, nossa, eu já aprendia, né, já tinha aprendido algumas línguas, e eu falei assim, nossa, e esse Nihongo, hein, que nunca melhora, né? Porque eu sempre fiz muito, eu fiz escola de Nihongo no Brasil, mas eu não conseguia aprender, eu achava muito difícil, né? Eu falava assim, ah, eu acho que eu só vou aprender quando eu for para o Japão, né? E nessa época eu já tinha aprendido inglês, espanhol, já estava fazendo francês também. Então eu falei assim, não, mas com essa cara de japonesa, não saber japonês, né? No Brasil a gente tem uma certa cobrança. Se bem que depois que eu vim para cá também senti um pouco de cobrança, viu? Mas eu falei, eu vou para o Japão, né? Vou matar vários coelhos com uma cajadada só, né? Vou aprender japonês. Minha intenção era aprender em um ano, juntar um dinheirinho, né, trabalhando aqui, e aí fazer um mochilão para conhecer, né, outros países. Então eu cheguei aqui, só que olha só, meu medo era de não conseguir me comunicar, né, com as pessoas, porque eu sabia um japonês muito básico, no máximo assim, onde fica tal lugar, né? E naquela época não era assim muito não tinha assim Google Mapas, né? Então eu ficava pensando, nossa, se eu me perder, as ruas não têm nome aqui. Como que eu vou falar? Como que eu vou me achar, né? Então eu tinha muito medo, né? Eu falava assim, eu acho que eu não. Eu falava assim, eu preciso ir para um lugar que tenha bastante brasileiro, né? E aí eu vim para a cidade de Aichi, né? Para a província, né, de Aichi, que tinha bastante brasileiro.
Fiquei, né, acho que uns 6 meses mais ou menos em Haiti trabalhando. E logo que eu cheguei, eu já fiz, já me matriculei em curso da prefeitura, né, de Nihongo. E Uhum. mudei até o turno do meu trabalho. Eu trabalhava de dia, né? Eu pedi para mudar para trabalhar à noite para poder fazer o curso de dia, né? E aí depois, conforme eu fui estudando, fui conhecendo assim as coisas, né? Eu já comecei a perder o medo, né? Quando eu perdi o medo mesmo, daí eu falei assim, eu vou para outro lugar, eu vou voltar, né, para o meu trabalho mesmo, para as coisas, para o que eu estudei, né, que era turismo. Então eu fui trabalhar num hotel. Só que daí esse hotel que eu escolhi, aí eu exagerei, né? Porque daí eu fui para um hotel no meio do nada, em cima de uma montanha, e sem ninguém, sabe, falando português, só tinha mesmo japonês, alguns estagiários chineses, assim, né? E fui morar no Não. Ryo, né? Que é Ah, tipo uma sim. acomodação, né, para funcionários, no Alojamento, né, caso, para né, do funcionário. hotel. É. Aham. E aí, assim, né, umas aranhas, assim, desse tamanho que eu nunca tinha visto nem no Brasil, né? Nossa, eu nunca tive tanto contato com natureza como foi aqui no Japão. Cada bicho esquisito que eu vi aqui. Ui, peraí. Nossa, foi no interiorzão Foi, mesmo, foi. então. Eu exagerei, sabe? Quando eu falei assim, nossa, agora eu vou me aventurar, né? Uhum. E aí, como eu estava muito isolada, eu comecei a fazer Kumon, né? E aí eu Ah, fazia por correspondência, né? Então, e nisso tentando me comunicar com as pessoas do jeito, né, que eu podia, né, nas minhas limitações, mas como uma vantagem assim, né, que eu nunca tive muito medo, né, de falar, né, errado. Então, o que eu saía, eu falava, né? Por isso sorte, aí. por sorte, as pessoas ainda, né, entendiam bastante pelo contexto, óbvio, né? Falando, trocavam uma palavra ou outra, né? Uhum. E aí, depois disso, que eu falei assim: amor, eu sou sozinha, solteira, no meio do nada, já ficou meio complicado para mim também, né? Aí que eu vim parar em Tóquio, né? E aí, em Tóquio, Uhum. eu conheci meu marido, né? Meu marido é um japonês que nunca tinha ouvido falar, né, de brasileiro até a gente se encontrar, né? Não, É não fala mesmo? português, não conseguiu aprender, não fala inglês, então a gente falava só em japonês e assim, eu naquela época, né, eu carregava ainda aqueles dicionários, sabe, enorme assim, para tentar me comunicar assim com ele, né? Sim, sim. Mas assim, graças a isso, assim, meu nível também de japonês já deu uma melhorada, né? E Uhum. aí o que era para ter sido um ano, né, virou a vida toda. É, E depois de, né, encontrar o seu amor da vida. Pois é, e aí aqui em Tóquio, né, eu voltei a trabalhar, né, Aí eu voltei a trabalhar em agência de viagens, né? Fiquei por muitos anos com a agência de viagens e aí recentemente eu mudei agora para planejamento de roteiros, né, guia de turismo. Então, não mudou muito, é meio diferente, mas é tudo do meu ramo, né? Uhum. Sempre gostei muito Aqui, dessa área. tem uma pessoa perguntando o que é Kumon. Sabe, Ah, Kumon, aí tá porque o falando que tá com eco. Deixa eu colocar, usar a fone então, para ajudar, se melhora. Para mim não tá dando eco, não. Para você tá dando eco? Pra mim não, tá normal. Deixa eu tentar usar aqui. Deixa eu ver. Você tá me ouvindo? Eu tô. Aham. Agora eu tô ouvindo até melhor. Ah, então tá, mas eu vou ficar assim então, um pouquinho. O Kumon é tipo um cursinho, né, que estuda, tem matemática também, tem Sim. até português também, acho que já tem aqui no Brasil, um monte de português, Isso. eu acho. E tem de E japonês que, né, fica o dia inteiro é lá um trabalho por estudando uma, repetição. É. fica lá repetindo, escrevendo Isso, várias vezes, né? isso, isso. É. Foi difícil também. Vou dizer que de todos os idiomas, o japonês foi o mais difícil, assim, pra mim, né? Ainda aprendo, né? Por isso que eu sigo a sensei. Então, Eva, tá certo. Não, eu sempre falo, né, estudo de idioma, assim, não tem fim, não.
né? Uhum, Começou, uhum, não para mais, porque uhum, sempre tem novidade, né? O idioma é uma cultura também que não é fixa, né? Sempre uhum. está em transformação. Então, Sim. sempre vai ter coisa, né, novidade. Aham. E eu também, eu já tem muitos anos que eu estou morando no Brasil e até hoje tem palavras que eu não entendo, expressões, né, de jovens, ou uma expressão gíria de cada região, Ah, eu sotaque, também. né? Isso também tem no Japão, né? Então você sempre vai, né, aprendendo assim, aos poucos, vivendo, passando pelos muitos perrengues, não é? E Nossa, é eu um falo isso, perrengue mesmo. e eu Uhum. falo isso, sabe, para os meus alunos. Melhor aprender errando, porque Sim. você aprende bem mais rápido errando do que acertando de primeira. Porque quando Aham. erra, né, a gente até fica com vergonha, né, fica suado assim, mas essa experiência que ajuda a nossa memória, né? Fica fixado assim, nossa, Vou lembra daquele dia que eu errei, contar até um falei caso. errando. Eu sempre fui muito assim, né, de querer puxar papo com as pessoas, né? Agora eu fiquei um pouquinho mais reservada, eu acho que é pelo fato de eu estar morando muito tempo aqui no Japão, né? Mas no começo eu sempre queria conversar com todo mundo, puxar papo com as pessoas, né? E aí eu fui falar, né, pra japonesa. Minha intenção era falar, você gosta de leitura, né? Só que aí ao invés de eu usar a palavra dokusho, eu falei dokushoko, né? Aí que o bom, assim, é, né, que ela sabia que eu era estrangeira, né? Obviamente entendeu, né, o que eu quis dizer, né? Mas eu falei assim, ai meu Deus do céu, a mulher deve ter pensado, né, que eu tava querendo falar o quê? Uma comida envenenada, alguma coisa assim. Porque doku, para quem não sabe, a doku em japonês é veneno, né? Doku, shoku, e a palavra shoku tem significado de comer também, né? De taberu, shoku. Aí comer é veneno, doku, shoku. Né? Aí a Pois pessoa é, fica né? assim, ah, Eu só fui me ligar depois ainda, né? E a japonesa me falou assim, ai, isso aqui. Mas e assim mesmo, a gente tem que praticar, né? Mesmo errando, assim, tem que falar assim que vai conquistar mesmo a fluência. Entendeu? Não adianta ficar só lá no livro, né? Escrevendo lento, tem que praticar essa parte mesmo, né? A sim, fala. sim, é, Mas é importante. então, me conta, continue. Não, então, Tá aí vendo? eu parei aqui, já entrei na minha área mesmo, né? Que é essa área que eu gostava, né? Que era turismo, e fiquei, continuei. Aí eu sei que daí a vida foi me levando para ficar mesmo para cá, né? Agora eu tenho minhas filhas também, elas estão aí na escolinha, né? A minha mais velha tá no fundamental, né? E eu vi assim, é tudo diferente, gente. O jeito de ensinar matemática. Quando eu vi, eu falei assim, que é isso, né? Que eu nunca vi na minha vida esse jeito de fazer matemática. Não entendi de Ah, primeira. Aí eu vendo minha filha fazer, eu percebi qual foi o método. Mas vou ser sincera, eu falei assim, eu não vou acompanhar esse Shogako, não, viu? Falei assim, tá difícil. não! Não, Mas então, agora, né, minha vida tá aqui mesmo, apesar da minha família estar no Brasil, né, tá em São Paulo, né, eu mesma e a família que eu construí aqui, né, a gente vai ficar ainda muitos e muitos anos por aqui, né. Minhas filhas sim, talvez, sim, né, sejam mais difíceis, assim, de convencer aí pro Brasil, essas coisas, mas por enquanto não é minha intenção, não, né, eu gosto muito daqui, é muito prático, sim. né, me adaptei muito fácil, né, Ah, que até mesmo, assim, a comida, né? Que é uma comida diferente da japonesa do Brasil, né? Uhum, Mas uhum. assim, eu falo assim, é diferente, coisas novas assim eu recebo muito bem, né? É diferente, a Hum, gente come. Acho que a única coisa que me traumatizou no começo foi comer assim uma macarronada e ela era meio adocicada, né? Eu falei assim, poxa, coisa que tinha que ser salgada é meio doce, né? ah, Falei assim, não, vou fazer minha macarronada mesmo, né? Foi assim que eu comecei a cozinhar também, né? Porque antes eu vinha assim, interessante, quando eu cheguei aqui, eu vim com o dinheiro interessante. contado, assim, para comprar bentô, né? Que são as marmitas japonesas, né? Eu falei assim, eu não vou cozinhar, não, né? Vou comprar marmita. Mas quando eu comia macarronada doce, eu falei assim, não, vou cozinhar isso daí, eu acho que eu sei fazer, né?
Sim. Ma- Não, esse é ponto interessante, porque realmente a comida japonesa do Japão, o tempero realmente é mais adocicado. Então, quando eu, ao contrário de você, quando eu vim para cá e eu comi a comida brasileira, né, comida Aham, mineira, que eu aham. sempre morei aqui em Minas Gerais, eu achava no início muito salgado. Muito salgado. Nossa, que salgado! Mas agora já acostumei, né? Mas realmente é Quando eu volto, eu adocicado. sinto isso. Eu sinto a comida muito salgada e o doce muito doce quando eu volto Exa- pro Brasil. Exatamente, exatamente. E eu queria te perguntar também que você, então, realmente, assim, entrou nesse mundo, né, de guia, ser guia do Japão e fez o curso, né? Eu vi você com diploma Ah, lá, concluindo o sim, sim, curso. sim, Que, é. que Aham. curso é esse? Foi Porque tudo em japonês esse é curso? tudo em japonês. E assim, eu Uau! subestimei um pouco o nível, porque eu falo assim, como eu já conhecia, né, como que era, né, as coisas do turismo, né, de muito tempo em agência, né, a agência era era metade do grupo, né, japoneses, metade do grupo estrangeiros, né? Eu achei que era de boa, né? Eu falei assim, ah, já tô acostumada já com as palavras, tal, né, desse mundo, né? E aí, quando eu cheguei lá, nossa senhora, eu já caí dura com a parte de geografia, né? É um curso de travel business, né? Negócios Ah, para turismo, né? Então, quando eu vi a parte de geografia, eu falei assim, nossa, quanta coisa que tem, né? E tudo em Nihongo, os kanji ali, nem os japoneses tinham um monte de kanji que o pessoal nem sabia ler, né? A leitura, né, dos nomes dos lugares, das montanhas lá, dos onsen, dos rios, né? Eu falei assim, nossa, se tá difícil sim, para eles, né? Eu tava achando difícil, mas se eles estão achando difícil, né? Mas era um curso assim para várias áreas mesmo do turismo, né? Então, sim. todas as áreas mesmo que envolvem os negócios com turismo, né? Então, tanto né, agência de viagens, né? Parte de aéreo também, né? Aviação, mas os principais mesmo estavam mais voltados para guia, né? Trabalhar com guias e roteiros, porque essa é uma área que agora, né, tá precisando muito de gente, né? Porque depois que o Hum, Japão abriu, né, as fronteiras, né, novamente depois da pior fase, né, da pandemia, né? Depois uhum, que eles abriram, o pessoal voltou com tudo, né, para conhecer o Japão, né? Então eles estão procurando muita gente para essa área. E aí acabou casando hum. uma coisa com outra, né? E aí eu falei assim, nossa, né, vou continuar. Mas eu ainda tenho muito para estudar, sabe? Porque eu não imaginava, né, que tivesse tanta coisa assim, né? É, desse mundo de geografia e leis, né, que para mim são os mais importantes, né? E o nossa, parece assim, né? O Japão parece é pequeno, o pessoal pensa que é pequeno, né? Mas quando a gente vai estudar mais a fundo, né, a gente vê como é difícil. Ah, Tem que estudar, tem que estudar bastante, né? Mas felizmente, né, consegui, né, me formar, mas ainda tem provas aí que eu quero fazer, né? Porque aqui no Japão tem muita licença, né, que você tem que tirar, né? Então, uhum. ah, eu gostaria, né, de deixar aí, né, ter essas licenças também, né, que são, né, provas anuais, né? Então, quero tentar esse ano e vou estudar também Nihongo com o pessoal. Ah, é. Não adianta nada saber as coisas se eu não souber em Nihongo, né? Tá certo. Tá certo. Então, a gente recebeu muitas perguntas, né, Sim. sobre planejar a viagem, sobre o Japão. Vamos Sim, respondendo então essas vou sim. perguntas? Eu até juntei tudo aqui, né? Vou falar, né, por partes, né? Sim. Porque o pessoal perguntou de coisas bem assim, né? Não só de turismo, né? Dos vistos, né? Da parte mais burocrática também, né? Vou começar assim pela passagem, né? Que o pessoal estava perguntando, né? Da passagem, né? Passagem aérea, né, gente, vai variar muito conforme a época que vocês vêm, a companhia aérea, a rota que vocês vão utilizar, né? Porque algumas rotas vocês vão precisar de visto. Se você vier Uhum. via Estados Unidos, Canadá, acho que até México também precisa tirar visto, né? Tem que observar isso, né? Não é uma viagem, né, curta, é cansativa, né? Quem tiver com criança ainda é mais difícil ainda, né? Porque não é fácil, é difícil para adulto, para criança mais ainda. Quando tá com criança, né?
Para mim, né, o que é melhor, né, quando eu viajo também, né, é fazer uma parada no meio do caminho, fazer o stopover, né, que é você ficar, Uhum, nem que seja uma noite, sabe, para dormir numa cama de verdade já dá uma boa, sabe, aliviada, né? Mas se puder uhum, ficar, né, uns 2 ou 3 dias nesse lugar que vocês fazem, né, a conexão, melhor ainda. Vocês já conhecem um lugar antes de conhecer, vão conhecer já 2 lugares de uma vez só, né, numa viagem só. uhum, E a passagem, eu dei uma olhadinha assim em fevereiro, agora, se pegar, né, finalzinho de fevereiro, vamos supor, ficar umas 3 semanas aqui, sai em torno de uns R$ 5.500 por pessoa, ida e né? volta, ida e volta. E de volta, sim, né? Baixa temporada, né? E lógico, tem que ver, né? A disponibilidade, né? Tem que ver as regras desse bilhete, né? Porque geralmente a passagem mais barata ela é mais restrita, né? Ou seja, às vezes Uhum, você não pode mudar a data de retorno, né? Tem ali várias regras quanto bagagem, essas coisas, né? Então, as regrinhas, né, da passagem barata, né? Vocês têm que ver com cuidado, porque o barato pode sair caro nessas horas, né? uhum, Quando dá algum imprevisto, né? Imprevisto a gente uhum, nunca sabe, né? Quando que vai acontecer, mas imprevisto pode acontecer, né? Então, uhum, passagens a partir desse valor em conta, porém, né, vão ser bem mais restritivas, né? Então, isso aí é uma coisa que tem que tomar cuidado. E aí, quando vem para cá, né? Agora, desde setembro do ano passado, não precisa tirar um visto de turismo, né? Um visto de curta permanência de turismo para ficar até 90 dias. Só que uhum, cuidado, né? Esses dias, esses 90, pode ficar até 90 dias, né? Mas isso não vai te. Você ainda precisa, por exemplo, tomar alguns cuidados, né? Não pode trabalhar, né? Não pode ah, arrumar de sim. repente um bico, né, para fazer aqui, né? Ou querer ficar e depois para mudar o tipo de visto, né? Isso daí já não acontece mais. Antigamente, muito, muito antigamente, né? Tinha um pessoal que fazia isso, né? Que vinha com visto de turismo e depois trocava, né, para um visto de longa permanência de trabalho, mas isso já não dá mais certo atualmente, né? É muito Uhum, arriscado, né? uhum, Então, quem vem com visto de curta permanência para turismo só pode mesmo, né, passear, tá? E, né, faz também o seu seguro de viagem, né? É importante também, né? Aqui é muito difícil ter alguns tipos de perigos, né? Do tipo ser roubado, né? É bem raro isso uhum, daí, né? Mas às vezes, né, às vezes pegar uma gripe forte, uma coisa assim, uma influenza, né? Pode uhum, acontecer, né? Então é bom, né, tá segurado quanto a isso, né? Porque aqui, né, queira ou não, não tem um SUS, né? Aqui no Japão, né? uhum, Então, é, isso aí tem que tomar cuidado, nada de graça aqui, né? Pelo é, menos, né, no mínimo 30%, né, a gente tem que pagar aqui, uhum, né? E, bom, não precisa então do visto, né? E aí, qual é a melhor época de vir para cá? Gente, uhum. melhor época, para falar a verdade, são todas. Porque assim, vai depender. Mas é verdade mesmo, porque cada estação do ano, eu gosto de dividir assim as épocas do Japão em estações, né? Porque elas são bem marcadas Uhum, aqui no é, Japão, né? Então, a primavera você vai ver muita flor mesmo, né? Aquele clima mais agradável. As cerejeiras, né, que são assim, né, o top, né, da primavera, né, que o Japão todo se cobre de cor-de-rosa, né? sim. O verão, que ele é quente, né? Aliás, até me perguntaram sobre o verão daqui, né? Que, olha, eu senti o verão daqui muito mais quente e, assim, pior do que o do Brasil. O Concordo, pessoal, concordo. o pessoal tem essa ideia, né, de que o Japão é mais frio, tal, mas o verão daqui é super quente, e ele é úmido. O problema é a umidade, né? Exato. Então, parado, na sombra, sem fazer nada, você já tá suando, né? Então, o Uhum. verão aqui não é para qualquer um, né? Tem que Não é. gostar muito, né? E só que o bom do verão é que tem muito festival, né? Muito Matsuri, né? Tem. Então, é É uma das verdade. épocas mais bonitas assim para ver, né, essa diversidade assim de cultural com os Matsuri, né? Sim, Mas tem que levar em consideração isso, que não dá para subestimar o verão aqui japonês. eu lembro. Eu lembro. Não, até Pois é. minhas amigas japonesas falam isso, que o verão do Brasil é bem melhor do que o verão do Japão. Toda Sim, mas japonesa eu que vem pra concordo. cá fala isso. Eu concordo, viu?
Não chove tanto assim aqui no verão, viu? Mas é mais assim no finalzinho da primavera, naquela mudança, né? De primavera para verão, que É, acontece muito aquelas tempestades, umas tempestades assim, né? No, sim. no finalzinho da primavera, né? No verão não é tanto assim, não, né? Tipo, Junho, né? mês, junho. É Junho é uma junho época que que chove que é muito. uma época que tem mais chuva, né? Tanto que está chamado de Tsuyu, né? Essa época. É, isso. E o outono é uma época muito linda porque já começa a ficar tudo dourado, amarelo, vermelho. Clima também super bom, né? É uma paisagem assim, nossa, ver essa mudança assim de paisagens que eu acho que é uma das coisas mais bonitas que tem aqui no Japão, né? Então, o outono é muito lindo também, né? E o inverno, Uhum. né? Quem gosta, né, quem tem muita curiosidade para ver neve, Né? né? Iluminações de inverno, né? O pessoal vai muito ver iluminações, Ah, né? Quem gosta de esportes de inverno, esqui, por exemplo, hum, né? Teve um pessoal que quis ver os macaquinhos, né? Que entram lá nos onsen, né? Então, assim, cada estação, gente, tem uma coisa muito específica, hum, né? E muito hum. interessante. Então, não, eu acho que vai mais de qual estação você tem preferência, né? Se você Ah, já não gosta de verão quente, já pula essa parte. Mas se você só hum, tiver férias nesse período, aí você tem que pensar, né? Eu sei que vai ser quente, né? Então é bom priorizar, tipo, né? Passeios mais internos, hum, né? Então, museus, hum, né? Coisas mais hum. assim desse tipo, mas não tem jeito, vai passar um calor, sim, É né? verdade. Uhum. Eu particularmente, eu quero ir na primavera ou outono. Sim, Primavera sim. ou outono. Em- Por causa do clima mesmo, eu gosto, sabe? Nem tão Aham, quente, nem tão frio. Porque a última aham, vez que eu fui, em 2016, foi inverno. aham. Nossa, mas passei frio. Aí, tinha muito tempo, né, que eu tava, não tinha ido pro Japão, então eu já estava acostumado com o clima do Brasil. Aí Ah, você vai no inverno, qualquer grauzinho que abaixa pra mim já era, que frio. o Não, bom é mas que aqui em Tóquio, eu ainda acho que o clima aqui ainda é assim, sabe? Ele ainda é mais assim, ele ainda dá uma perdoada, né? Porque aqui em Tóquio não neva muito. Até agora, ah, gente, eu só vi neve uns 5 minutos de neve caindo. Não, não caiu ainda aquele de acumular, né? Que eu me lembro só neva assim aqui em Tóquio 1 ou 2 dias no inverno, sabe? E depois acaba rapidinho, derrete muito rápido. Agora, se você vai para é, os países, para as províncias mais assim para o norte, né? norte, Hokkaido, né? Aomori, né? Akita-ken, né? Yamagata-ken, nossa, aí você é, pega neve de verdade, Nagano-ken, né? Aí lá sim, né, você vai ver o que é neve, o que é frio mesmo. aham, Eu sou do tipo também que exatamente. não curte muito inverno, né? Mas aí eu coloco aquelas roupas essas roupas de tecnologia de esquentar, né? E Uhum, jaqueta, né? Casaco, né? Eu me agasalho muito bem mesmo, né? O pessoal às vezes tem essas coisas que parece São Paulo, sabe? Um dia tá um climazinho uhum, assim gostoso, né? Um inverno, né, com aquele céu azul e no dia seguinte tá aquele friozão com vento, né? Se tiver vento e uhum. chuva, aí o que era para ser frio fica muito É mais. Então, verdade, é então verdade. aqui tem que se vestir em camadas. Em qualquer estação, eu diria que tem que ser em camadas, tanto inverno quanto no verão, né? Porque daí no inverno é muito quente nos lados, né? Quando você tá dentro de trem, estação, depato, né? Os shoppings, né? As lojas Aham, de departamento. E quando você tá fora é aquele frio, né? No verão, ao contrário, aquele calorzão do lado de fora e aquele ar-condicionado gelado do lado de dentro, né? ah, Então sim, tem que sim. estar com várias, né? Tem que estar que nem cebola, né? Você vai tirando, né? As camadas, né? É Então, verdade. realmente, primavera e outono, elas são mais tranquilinhas, mas mesmo assim tem que estar ainda com um casaquinho, alguma coisinha assim para se cobrir, né? Aqui tá perguntando qual é a temperatura de março a abril? Ah, mais ou menos o quê? Temperatura máxima é 20, Eu talvez? acho que no máximo uns 20 hein, em março, hein? Porque Né? comecinho de março ainda é meio friozinho, É, tá?
Eu vou sentir frio, eu sinto frio até Golden Week, né? Que final de abril, eu sinto frio. Eu sou do time das friorentas, né? Mas Acho que é. eu tô assim que nem. Eu sou ainda muito brasileira nessa parte. O frio é uma coisa que eu não me acostumei até hoje, né? Então, eu sou daquelas que 16 graus, né? É inverno, né? E eu recebi aqui uma pergunta também. Então, junho não é muito recomendado? Não, junho é lindo, gente. Vocês, nossa, junho como tem, não é que chove todo dia, Hum, tá? A chuva é mais frequente do que nas outras estações, né? São chuvas que às vezes não duram o dia todo também, né? E a natureza ela fica muito mais viva nessa época. Essa época de junho é muito legal para ver hortênsias, né? hum, Tem templos de hortênsias, tem campos de hortênsia. É muito bonito pelas hortênsias nessa época de junho, né? hum, Quem vem nessa época, uhum, eu acho que vale a pena também, tá? A chuva não estraga. Japonês é muito, sabe? Chuva tem em todas as épocas do ano aqui, né? Lógico que é época de uhum, estiagem, né? Mais assim no inverno, mas de modo geral tem uma certa frequência assim de chuva, né? E não uhum, estragam os passeios, não, tá? Porque não é uma coisa que tá chovendo, né? Uma semana direto, né? uhum. E é bonito também essa época, viu? Eu gosto muito da época de junho. Ela é assim, as hortênsias são muito bonitas. Visitar os templos, né, com hortênsia, nossa, é a coisa mais linda que tem, É viu? mesmo. Aham. Até eu indico Kamakura. Kamakura é muito legal, assim, Ah, em junho, né? Uma cidade que eu gosto muito, mas em junho eu acho que ela fica especial. eu nunca visitei Kamakura. Eu tenho amiga que é de lá, né? Nasceu, morou lá e tal. Ah, eu tenho vontade de conhecer Nossa, também. É é bonito maravilhoso. porque tem o grande Buda de Kamakura, né? Tem também paisagem, tem praia, né? Tem aquelas Hum, paisagens, né? Tem muito templo e santuário, principalmente templo budista, né? Lá é uma das áreas principais, né? Para quem tem interesse em budismo, né? hum, E comida também, a comida lá, o shirasu, se bem que os brasileiros não curtem muito o shirasu, né? Que é aquele peixinho pequenininho, aquele filhotinho de peixinho branquinho, assim, né? Quando ele tá cozido, né? Porque tem vezes que ele é cru. vi. Sim, né? E lá também é paisagem de alguns animes famosos, né? Do tipo Ah, o Slam Dunk, né? ah, É, ele tem imagens lá de Kamakura, então é bem legal lá, viu? É bem bonito também. Então vale a pena. Quem quer vir em junho, né? Pode ir para Kamakura, que é legal. aí, ó. Inclusive, eu tinha recebido essa pergunta. Qual é um dos pontos turísticos mais lindos, na sua opinião? Olha, esse tipo de pergunta sempre me deixa assim, né, na corda bamba, porque eu não consigo escolher o melhor ponto turístico, sabe? Porque são coisas muito diferentes. O Japão tem modernidade e tem tradição, sabe? Ao mesmo tempo. Então não dá para você comparar uma coisa moderna com uma coisa muito tradicional, né? Muito histórica, assim. Eu acho que são coisas Hum, bem diferentes. Então por isso que eu acho que abrange, né? Muito o gosto de várias pessoas, porque daí elas hum, podem escolher aquilo que elas gostam mais, né? Então se você gosta mais de cidades grandes, prédios, né? hum, Arranha-céus, né? Muita luz neon, né? Muita iluminação, né? Muita gente, né? Se movimentando, né? É uma das atrações. Agora, se você quer ver aquela coisa mais tradicional, né? Aquelas artes mais, né? Japonesas, né? Então, cerimônia do chá, até mesmo hum. artes marciais, né? Já são outros 500, né? Então, é difícil eu escolher. E assim, de norte a sul, de Hokkaido até Okinawa, são paisagens e coisas completamente diferentes e bonitas ao mesmo tempo. Então, É é difícil. Óbvio que eu verdade. puxo um pouco mais de sardinha para Tóquio, né? Porque eu moro em Tóquio, né? Eu gosto de Tóquio. Em Tóquio eu sinto que tem um resumo de todo o Japão, né? Ah, Eu acho que você vai encontrar, né, um pouco de cada paisagem, um pouco de cada província do Japão, tudo aqui em Tóquio, né? é verdade. Só que às vezes não tão grandiosas como se fosse, né, em outro lugar, né? É. Então, tem, às vezes o pessoal nem sabe, né?
que o Monte Fuji, né, também dá para ver aqui de Tóquio, né? O pessoal acha que Ah, tem que sim. chegar lá pertinho, né? Mas não precisa, dá para ver também daqui de Tóquio, né? E assim, é tudo muito lindo, gente. Não, não, eu vou fugir dessa pergunta, porque Difícil. É difícil, né? Não, é realmente. difícil. Depende do gosto de cada um também. Eu, Sim. por exemplo, eu amo Kyoto, porque meu pai é de lá. Meu Ah! pai é de Kyoto, ele é da cidade que chama Uji, que é famoso por causa Ah, do chá, do chá, sim, sim. o Aham, aham, Uji. Então, assim, aham. a família do parte do meu pai, né, todo mundo é de lá. Então, assim, eu vou puxar saco de Kyoto, né? Aham, Kyoto tem que aham. conhecer, tá? Mas nossa, Alguém, maravilhoso. alguém perguntou sobre Kyoto, aliás, né? Alguém perguntou quais eram, alguma coisa assim, quais eram os pontos que não imperdíveis de Kyoto, né? Ah, E, gente, Kyoto tem muito, muito templo, muito. muita natureza, muita coisa para ver. Às vezes o pessoal fala que quer fazer um dia, gente, eu falo, como que vai fazer um dia em Kyoto? Tem que escolher, Não, sabe? Porque Kyoto é uma das cidades que tem mais patrimônio mundial reunido, né? sim. Então, eu fico sem, eu falo assim, não, quem vai decidir é você, porque eu te dou as opções, o que que tem de lá de bonito e você decide aí, porque eu não vou tomar essa decisão, Ah, né, por você, porque é muita coisa mesmo, né, muita quantidade, né, muita para coisa. poucos dias, né? Mas assim, né, o que eu Priscila, particularmente, não perderia se eu fosse para Kyoto, né? Eu já fui, tá, gente? Mas vamos supor, né? Eu veria o Kinkakuji, que é o pavilhão dourado, Ah, né? ah, Esse daí seria para mim, né, imperdível. O Fushimi Inari, né, o santuário, né, que tem aqueles montes de tori, né? Também é uhum. interessante, né? Se você não for para outras cidades, né? Porque esses tori tem em tudo quanto é canto tem, né? Mas não que tenha tantos assim em sequência, né? É lindo. É, E eu visitaria, se gosta também, né, de ver os bambus, né, a floresta de bambu de Arashiyama. Uhum. Eu também colocaria Byodoin, né? Porque Ah, é por causa da moeda de 10 ienes, tem o Byodoin, né? E na nota de 10.000 ienes tem a Fênix, que é exposta lá, né? Então eu colocaria esses lugares e, claro, se possível também, o distrito de Gion, né? ah, O distrito das sim. geishas, né? É, Para tá vendo? passear, Nossa, para tanta comer. coisa. Aham, aham. Então, por isso que eu falo, é uma coisa muito difícil. Isso porque eu não falei de Ryoanji, né? Que é aquele templo onde tem aquele jardim de pedras, que eu também acho bonito. Mas, gente, tem Bonito. tanta coisa bonita que É, é difícil ficar, né, escolhendo. Mas eu tem colocaria como. esses 4 lugares, eu colocaria. Tentaria dar um jeito de ver. É que cada um fica num canto, né? Ó, gente, uma Uhum. coisa importante. Japão parece pequeno, mas quando vocês chegam aqui, né? Não é tão facinho assim você ir de um lugar para outro e querer fazer tudo em um dia, viu? É verdade. Aqui Tem uma que pergunta dar. interessante. Como faz para ver o Monte Fuji sem perder o dia em uma viagem até lá? Como assim, sem perder um dia só Eu acho que para é o olhar? tempo. Porque É, acho que é nesse se, sentido. se for para só apreciar, né, de longe o Monte Fuji, logicamente aqui de Tóquio dá. Então você pode, por exemplo, ir numa torre do tipo Tokyo Tower, Tokyo Skytree, né? O prédio do governo metropolitano, né, de Tóquio dá para ver, né? Se você não quiser chegar muito lá pertinho, né, você pode ir até cidades próximas, como por exemplo Hakone, né? Em Hakone, eu acho que é eu tenho preferências por Hakone, né? Porque Hakone, Uhum. além de ser mais fácil o transporte, né? Você tem outras coisas que você pode fazer. Lá é uma cidade que tem muito museu, né? Lá tem um lago muito bonito que é o Lago Ashi, né? E você Uhum. pode fazer um passeio de barco pirata, né? Você pode ver o santuário também de Hakone, que é muito bonito também. Ele tem até um tori que fica lá, né, no lago, né? Que é muito. Tá até famosão agora, hein? E tem Uhum. teleférico, né? Você vê o Monte Fuji pelo teleférico.
tem atividade vulcânica, tem até um ovo preto, né? Que te dá 7 anos de vida extras. E tem um museu de a céu aberto lá, então eu acho que é bem legal o Hakone, porque ele não é só Monte Fuji, né? E tem a paisagem, uma das paisagens mais bonitas, né, do Monte Fuji, mas você também tem Uhum. outras atrações juntos. Então é bem legal, viu? Eu amo Hakone. Sei, eu Ó, gostaria de passar uma semana lá, né? Porque eu geralmente faço bate-voltas também, né? Mas para mim uma semana seria perfeito, porque é bom também para onsen. Até esqueci de falar dos onsen, né? Onsen são aqueles banhos públicos, né? Aquelas termas, águas termais, né? E com vista então para o Monte Fuji, gente. Nossa, olha, inesquecível. relaxante. Uhum. Eu fui. Da última vez que eu fui pro Japão, eu fui no onsen de Ah, Hakone. E ah, nevou. Teve um nevou. dia Ai, que que nevou. lindo. Ai, Uhum. ficou gostoso. Eu Você ficava conseguiu lá, ver o relaxando. Fujisan? Conseguiu ver o Fujisan nesse Acho, dia? acho que nesse dia eu não consegui ver, não, porque ficou nublado, né? Aham, Nevou, ficou. Tava assim, inverno, naquela época bem frio, que já queria nevar, queria aham, chover, tá, tá, tá. Aí não aham. ficou bem claro, não. Mas Tem, mesmo tem assim valeu a pena. muita gente que gosta de. Então, por isso que eu falo, a Hakone é bom, porque se você não consegue ver o Fujisan, né, pelo menos você consegue fazer outras coisas, né, de interessante por lá, né? É. Então, assim, inverno também é uma época muito buscada lá. Até entrando nesse papo aí do transporte, né? Porque o pessoal, né, Ah, ficou sim. assim em dúvidas, né, dessa parte de transportes, né? Aqui o Japão ele é muito bem servido, né, por todos os tipos de transporte. Então você vai ter não só, né, trem, Shinkansen, que é o trem bala, né? Você vai ter metrô, você tem monotrilho, você tem barco, né? Tanto esse de Hakone quanto aqui um dos lugares que o pessoal usa muito barco, que é para ir para Miyajima, né? De Hiroshima para a ilha de Miyajima, né? Uhum. Que é o ferry, né? Então você tem barco, tem. Nossa, gente, tem tanto tipo, né? Teleférico, bonde, né? Tem muito bondinho também, né? Então tem muitos tipos de transportes, né? A linha, né, nacional, né, que seria a JR, né, que é a Japan Railways, né? Uhum. É Uhum. uma das várias linhas, né, existentes aqui no Japão, porque o Japão tem muita linha particular, né, linha privada, né? Uhum. Então, tanto que o metrô é uma linha, né, diferente da JR. Então, quando vocês compram um passe JR, vocês só podem usar esse JR, e isso não significa que vocês não precisam pagar nenhum outro tipo de transporte, porque tem outros lugares que precisa, né, pegar outros transportes. Até mesmo em Kyoto. Kyoto usa muito ônibus, né? Então, Uhum. tem alguns cantinhos da cidade que você só vai chegar de ônibus, então não tem jeito, né? É. Tóquio, assim, carro, né, táxi, assim, né, diria que mais assim para curtas distâncias, né, porque tem muito trânsito, né, é mais caro, demora mais, né, então, se possível, melhor pegar. Uma pergunta, porque Aham. naquela época, né, da última vez que eu fui, ainda acho que não tinha isso, mas quero saber se já tem ou não. Eu creio que não tem ainda, ou se tiver, é muito pouco. Tem Uber no Japão? Tem Uber no Japão, mas, gente, é praticamente igual o preço de um táxi oficial, né? Ah, Dá quase na mesma. Não é que nem aí no Brasil, né? Que eu peguei o Uber também, achei, né? Achei uma maravilha, né? É em hum, conta, né? Mas aqui o pessoal não usa tanto assim o Uber, né? Quanto o né? táxi oficial, tá? Eu É, não sei, talvez seja uma coisa muito cultural, né? Que os japoneses gostam daquilo que eles sabem que é, né? é, Já é costume, né, deles, né, mudar para uma coisa nova, assim, leva um bom tempo, né, assim, para eles, né, uhum, uhum, e transporte público funciona também muito bem, né, então acaba que, né, táxi, como é uma coisa, né, de vez em quando, assim, né, que você tem que pegar, né, você perdeu o último trem, né, ou você vai para um lugar muito complicado, assim, né, táxi uhum. acaba sendo a última opção, né? E aí o Uber também ainda não é tão famosão assim. Aqui é mais famoso tipo um Uber Eats, né? Pedir, Ah, pedir comida de comida. do que pedir um táxi, assim, de um Uber, né? Mas tem sim, Entendi. tá? Tem, viu? Algumas pessoas Tem. usaram também e disseram que não teve problema, não, Hum, tá? hum. Aí
Entendi. Ah, é. Aí o pessoal perguntou também assim se valia a pena, né? Quando que vale Ah, a pena, né, comprar o passe JR? Eu sim. diria que tem três casos que vale a pena o passe JR, né? Quando você vai visitar muitos lugares em pouco tempo. Então, Hum, tipo, você compra um passe de 7 dias, né? Que é uns 50 mil ienes. E você vai fazer várias cidades, né? Aí acaba compensando, né? Se você vai uhum, fazer umas distâncias muito longas, então vamos supor, né? O pessoal às vezes não sabe, mas daqui de Tóquio até Hiroshima, né? São 4 horas de trem-bala, né? De Shinkansen, uhum, né? Então é tempo pra caramba também, uhum, né? Se você for, uhum, quanto mais você vai indo, né, para mais distante, né? Então mais vai ficando caro, né? Porque aqui a cobrança é por distância, né? Não uhum, é que nem no Brasil, né? Que o metrô, né? Pelo menos em São Paulo, né? É um valor fixo, né? Você sai, né? De Itaquera até, né? Ali, né? O uhum. Jabaquara, para esses lugares com valor só, né? Não é, né? Não. E nesse caso, e também por praticidade, né? Por que que eu digo praticidade, né? O JR você vai saber que você pode pegar qualquer uma das linhas JR em qualquer momento, em qualquer rota, do jeito livre que você quiser, né? Hum, Só que às vezes pode sair um pouco mais caro dependendo dos lugares que você quer ir, das distâncias que você vai fazer, né? Só que se você for querer comprar economizar nesse lado, vai exigir um pouquinho mais de você, né? Porque daí você vai ter que comprar passes específicos para cada área que você quer visitar, né? hum, Se for uma área ou outra, ainda tudo bem, né? Mas se você quer, né, ir desde o norte até o sul, então são vários tipos de passe. Aí você tem que ter um pouquinho de jogo de cintura aí, né, para saber qual passe você vai comprar, né? Qual que você uhum, vai ter que utilizar, né? E isso não isso aí também não te exime, por exemplo, de ter que comprar coisas, passes avulsos para determinadas, né, atrações, tá? Então, uhum, esses três casos que eu diria que o passe JR ele vale a pena, né? Quando é muito lugar em pouco tempo, quando são distâncias muito longas, e se você quer praticidade, né? Porque daí você não precisa ficar pensando, ah, esse passe tem que ser para esse lugar, esse passe tem que ser para o outro, que tem muita gente que é assim, né? Não, uhum, não tem problema assim muito com o valor em si, né? Mas sim, né? Com essa parte de não ter que ficar, né? Se preocupando muito, né? Então aí compensa, né? Tá? uhum, uhum. Da última vez eu Você usei. usou? Já Ah, passa, usei. então. É que agora o pessoal fica muito assim na dúvida por causa dos valores, né? Porque como eles aumentaram muito em outubro, né? Ficou assim aquela coisa que você tem que mesmo que calcular o que você quer, É, né? Se você vai pelo preço, né? Pelo preço não, né? Se você vai pela praticidade, né? uhum, Ou se você vai lá tentar, né, fazer uma junção aí de tipos de passes, né? sim. Aí tem até uma pessoa que me perguntou se valia a pena mais o Suica, mas, gente, Suica, Uhum, ele é um cartão pré-pago, né? Ele não é tipo um passe especial, né? Ele é como se fosse um cartãozinho que você vai colocando dinheiro nele, e aí, quando você passa pelas catracas, você não precisa calcular, né? Porque quando você vai comprar o uhum, bilhete avulso, você olha lá no mapinha onde você está e para onde você quer ir, aí você vê qual que o valor vai dar. Para você não ter esse trabalho de ficar vendo quanto que vai dar cada trecho que você vai pegar, você coloca todo esse dinheiro, né, no Suica, no cartão, e aí você passa na catraca e quando você sai da catraca, ele já calcula para você, né? E aí esse Suica, além de usar no trem, você também usa, né, nos transportes, né? Você ainda usa, por exemplo, para pequenas compras. Então, máquinas de bebida, né? Drogaria, né? Vai fazer umas compras pequenininhas, né? Assim, aí você consegue usar esse Suica, mas ele não é tipo um passe que te dá descontos, né? Ele é um passe que uhum. facilita a sua vida, porque aqui no Japão usa muito dinheiro físico, tá? Então tragam até É, porta-moedas, porque o pessoal não está acostumado a ficar carregando muito dinheiro, e moeda principalmente. E aqui mesmo em Tóquio, tem lugar que só recebe dinheiro, né? Não vai receber cartão, sabe? Tem lugar uhum. que já vem escrito cash only, né? Ou seja, só dinheiro, tá? Então tem que estar precavido quanto a isso daí, O viu? Porque não vai Japão está precisar. muito atrasado nesse sentido, né? Tá, Ainda né? está muito Tá. Eu, atrasado. mas você sabe que eu acho que esse lado atrasado do Japão tem um motivo que é a população, né? Porque como a população tem muita população idosa, né? Não dá às vezes para você, né? Modernizar tudo de uma vez só com uma população tão idosa, né? Porque Hum, eles demoram mais tempo, sabe, para
aprender, né? Mais tempo para usar lá as máquinas, para entender, né, o negócio, né? E aí acaba Uhum. levando, né, consumindo bastante tempo, né? Então, acho que é por causa disso também que demora, sabe, um pouco mais essa modernização do Japão nesses É, sentidos, pode né? ser. Aqui Né? Portanto que tá fax, né? perguntando, Pode cartão falar. Wise? Você Ah, conhece cartão Wise? Cartão sim. Wise funciona no Japão? Ó, Tá perguntando isso. vou pôr até alguns juntos. Wise, Inter, Nomad, né? Esses cartões, né, funcionam sim. Nem sempre funciona em todos os lugares, né? Tem lugar que às vezes Hum, você tem que não passou a primeira vez, mas passa a segunda vez quando você pede lá, tenta mais uma vez aí, né? uhum. E às vezes não passa de jeito nenhum, tá? Mas de modo geral eles funcionam bem, tá? Hum, É bom ter, né? Se for retirar também, às vezes para sacar dinheiro, né? Por esses cartões também, né? Sai em conta quando você usa, né? Os ATMs dos bancos 7-Eleven, por exemplo, né? Então hum, compensa, funciona, tá? Mas isso não quer dizer que você não tenha que trazer dinheiro, tem que trazer, tá? hum, Dinheiro para cá de qualquer forma. Mas pode trazer entendi. pode usar o Wise sim, tá? Não vai ser 100%, mas vai te ajudar em vários momentos sim, tá? Uhum, beleza. Aqui eu recebi mais perguntas aqui. É, como ir do aeroporto de Tóquio para centro com mala grande? É tranquilo no Uhum. metrô, né, carregando Olha, bagagem? tem aqui em Tóquio, né, diz ter dois aeroportos, né? Na verdade, assim, o de Narita, ele não fica aqui em Tóquio, ele fica na província vizinha que é Chiba, né? E Haneda, que fica bem aqui em Tóquio mesmo, né? O Narita ele fica um pouco mais afastado e Haneda, né, fica mais centralizado. Carregar mala aqui não é um grande problema porque tem elevador, né? Quer dizer, tem elevador em grande parte das estações metrô, o pessoal já tem que ter um pouquinho mais de força para levantar na escada, né? Mas assim, é prático dependendo de qual lugar você está, né? Qual local você vai se acomodar. Hum, E se você quer evitar isso, uma das coisas também que você pode utilizar o ônibus, né? Tem ônibus que leva direto para o centro, né? E aí você só põe a mala lá e aí você só vai pegar no onde você chegou. Mas daí de onde você chegou, você ainda tem que, né, empurrar sua mala até a sua acomodação, se não for o destino do ônibus, né? Não é complicado. Aqui, pessoal, para cima e para baixo tá carregando mala, né? Ou você pode mandar pelo serviço de Takubin, que seria um serviço de entrega, né? Se você chega em uhum, voos mais assim diurnos, às vezes eles conseguem te entregar no mesmo dia no hotel. Se você chega em voos hum, tarde, né, só vai entregar no dia seguinte. Você vai pagar o valor por mala, né? E aí você pega, né, no dia seguinte a sua mala. Você só sai com a sua mala de mão, né, com as suas coisas que você precisa na hora. Mas tem uhum, essas três formas, né? Você pode carregar no trem, né? O trem eu acho que é o que dá mais trabalho dependendo do tamanho e da quantidade de malas. Porque, sério, se você tiver só com uhum, uma mala, né? Tranquilo você pegar, já sair, pegar o trem e ir para o seu hotel, né? Se você tá com muita mala, pega o ônibus ou manda de serviço de entrega, né? O Takubin, que tem sempre lá dentro do aeroporto e é prático também, né? Nossa, Facilita mais a vida. eu tenho uma experiência assim, né, da última vez que eu fui, a gente estava com duas malas grandes e mais mochila e tudo mais. E aí, como a gente queria aproveitar, a gente que eu falo assim, porque eu fui com meu marido, né? Na época aí a gente estava, sou noivado. Noivado? Nem noivado estava, ou já estava. Mas, enfim, mas a gente estava com muita mala, muita mochila, e como a gente queria aproveitar tudo, nossa, viajava de Tóquio, depois lá para baixo, Kyoto, Osaka, Hiroshima, voltar para Tóquio. Gente, foi péssima ideia de fazer duas malas grandes, porque se for realmente em Tóquio, né, algumas estações tem elevador. Só que quando você vai um pouquinho no interior, Uhum, uhum, tem estação que não tem elevador, só escada. Então, para uhum, carregar aquelas duas malas para lá e para cá. E a gente, para economizar hospedagem, depois você fala também sobre hospedagem, a gente alugou também Airbnb, né? Aí sei, tem sei. muito apartamento, mas
antigo também, que não tem elevador. Sim, Então, sim, assim, sim. você tinha que carregar. Nossa, o meu marido na época ficou muito estressado, sabe? Bravo comigo. Por que você fez essa mala grande? Por que você trouxe a mala grande? Gente, mas vocês não podem falar isso com a mulher, né? Não sei, assim, em geral, mulher, gente, a gente faz mala grande mesmo. E homem é Geralmente, mais prático. é, geralmente prédio Aí, antigo, até uns 5 andares, eles não costumam ter elevador, né? Eu falo pro pessoal, ou deixa a mala também vocês podem deixar em armário nas estações, né? Tem que ter moeda, gente, né? Ou cartão, né? O Suica, né? Por é, exemplo, né? Mas vocês têm que ter a moeda porque você paga antes. Você coloca lá, né, a sua mala e você vai passear, né? E aí depois você pega no final do dia as malas, né? Mas lógico, né? Tem que ver onde que vocês ficam, né? Qual lugar. Geralmente o pessoal vem com menos mala e o pessoal volta até com mais, né? O pessoal geralmente começa com menos e termina com bastante, né? Mas se já chegou com bastante, normal. evita perrengue, né? E eu falo também, né? Pensa também, né? Planeja um pouquinho também, né? Onde você vai ficar, Hum, porque daí você faz algumas hum. cidades base, vai fazendo uns bate-voltas, assim, né? Para não ter que ficar toda É, hora indo de hotel para hotel. Eu sei que, por exemplo, fica mais fácil quando você tá naquela cidade, né, que você vai querer passear, mas se você for mudar, né, como tem essa diferença entre o horário de check-in e check-out, né, é. você fica com aquela, né, aquela questão das malas, né, de ter que voltar, né, para o lugar. Aqui os hotéis geralmente eles ficam, né, com a sua mala, né, antes do check-in, né, depois do check do horário do check-out, né. Uhum. Mas lógico, né, é bom, né, pensar, né, nessa parte mesmo, né, do transporte, né, de você estar se deslocando para um lugar para o outro, porque geralmente você não vai ver só uma cidade, você vai ver várias, né? E quanto mais longe, mais trabalho vai dando, né? E quanto mais para o interior, aí o bicho vai pegando, né? Porque a frequência também de transportes é menor, né? Então isso daí tem que avaliar, tá? Então os elevadores são menor quantidade, né? Esse aí eu passei dificuldade, viu? Então, assim, fica a dica. Não leve a mala grande, não, gente. Se for ficar deslocando para lá e para cá, ou Uhum. faz igual a Priscila falou, né? Faz uma base, hospeda nesse Aham. lugar e vai deslocando daqui. Porque, gente, ficar carregando mala para lá e para cá lá no Japão não é fácil, não. E Nossa, usa os armários também das estações. Eles estão sempre nos locais bem estratégicos, né? Então, os armários também, né? Esses lugares que pegam malas, né? Que guardam as malas, são práticos também para quem, né? Só precisa de algumas horinhas, um dia só, né? Então, planejamento, gente. Planejamento é tudo, viu? Perguntaram também do Google Maps se ele funciona bem aqui. ah, Funciona sim, tá, gente? Às vezes ele leva pro, pro lado de trás do prédio, sabe? Às vezes, às vezes vocês escolhem uns lugares também para ir que já não tá mais aberto, tá? E ele ainda às vezes mostra, né, no Google, né? Porque ah, aqui, gente, o Japão ele vai mudando muito. Quem veio aqui esse ano vai encontrar coisas muito diferentes daqui a um ano, né? Passado um ano. uhum, Muda bastante mesmo, né? Atrações, né, fecham e abrem, né? Reabrem, né? A todo momento, né? Então, uhum, eu acho que não sei qual a velocidade de atualização desse Google aí, né? Mas de modo uhum. geral ele funciona bem sim, viu? O pessoal tem usado aqui, né? E ele até dá informações até que úteis, até mesmo para fazer o transporte, né? Sabe, para pegar de uma estação para outra, ele tem informado com bastante precisão. Então, pode usar esse aplicativo, sim, que vai facilitar muito a vida, tá? O que mais que eu Ah, falo? que bom, que bom. Alguém também perguntou sobre. Perguntaram sobre comida vegana, né? Ah, sobre Comida vegana, comida. vegetariana, né? Tem aqui sim, tá, gente? No Japão. Comida vegana, vegetariana, né? Inclusive, se você for em mercado ou se você for na loja de conveniência, tem os pratinhos, né? Feitos já, né? Só de saladas
né? Só de frutas. Só que, por exemplo, esse tipo de alimentação é uma alimentação já mais cara, né? Hum, Você vai hum, gastar mais dinheiro. Fruta aqui no Japão é caro, né? Então é. gasta um pouco mais, né? Tofu, né? Essas coisas à base de soja tem muito, né? Aqui, né? Praticamente o pessoal come tudo de soja. Só que vocês têm que, quem é vegetariano e vegano, só tem que tomar cuidado, por exemplo, com molhos e caldos, porque geralmente os molhos e caldos aqui, eles são preparados com algum ingrediente, né? De carnes ou peixes, né? Então, se você for, Hum, né? Acho que o veganismo ele é o mais estrito de todos, né? Então, tem que olhar, né? Os ingredientes, tem que perguntar, né? Mas, assim, geralmente molhos e principalmente caldos de ramen, né? O lamen, né? Vai ser cozido, né? Com ossos, né? De porco, de boi, né? De uhum, frango, né? Então, isso aí que tem que mais se atentar, né? Na hora de escolher as comidas. Tá? Doces eu uhum, acho que não tem tanto problema, tá? hum. Doce geralmente é arroz glutinoso, né? Pasta de feijão, doce, né? Então isso daí acho que doce é um pouquinho mais tranquilo, né? Mas comida dos mais tradicionais, eu acho que os caldos do ramen e os molhinhos, né? Que pode ter ingredientes de peixe ou carne, né? Tá, então. E uma coisa Ah, que eu, né, relacionado com restaurante, acho que assim, daquela época que eu fui, já tinha alguns cardápios em inglês. O restaurante já hum, preparava e oferecia uhum, cardápio. Eu perguntava assim, você quer cardápio japonês, inglês e tal. Talvez agora deve ter mais opções, né? Além de inglês, deve ter chinês, não sim, sei, sim, coreano. sim. Aham. Você acha que os brasileiros, eles vão sentir dificuldade de ler cardápio quando chegar no restaurante? Eu acho Tipo, que vai não. ter Porque assim, essa o opção? Japão já tem uma cultura de ser muito visual. Então, Ah, logo nas entradas dos restaurantes, você tem aquelas réplicas de comida perfeita, né? Então você uhum, olha aquilo ali, né? Você acha que é real e é uma réplica, então você já sabe mais ou menos uhum, o que que ele é. Quando você entra, geralmente quando eles veem uma cara de japonês que nem eu, eles não costumam oferecer, né? Mas quando eles veem uma cara de estrangeiro, né? Eles já têm um cardápio que está escrito lá em inglês. Eu aham. já fui em restaurante até que eles têm não é nem um cardápio, gente. Era assim, várias fotos das comidas. Né? Então, eles Oh, prenderam num anelzinho e aí, tipo, tinha só as fotos, sabe? Pra pessoa ver o que que era, né? E também tem muito assim, tipo, restaurante de sushi de esteira agora, né? ah, Você trabalha tudo ah, com. Você pede tudo pelo tablet. E aí o tablet você consegue escolher em inglês, né? Aí vem hum, chinês. Chinês e coreano são os mais comuns aqui que tem, né? Inglês, chinês e coreano, né? uhum, Espanhol é um pouquinho mais raro de ter. Português, então, raríssimo, gente, raríssimo, tá? Então, vai uhum. ter que meio que, né, se virar aí com o inglês aí, né? Mas Mas tem sim, é é, tranquilo, tá? eu já vi também um aplicativo do Google, eu acho, não sei se é Google Lens, que você só Ah, faz assim, né, com o sim. smartphone, assim, aí automaticamente traduz para você o que está Uhum. escrito. Então, hoje em dia, Traduz deve ter mesmo. esse tipo de aplicativo também, né, que É, ajuda, assim. ajuda um pouco para você ter uma ideia, mas às vezes não traduz direito, né? Você tem que Ah, meio que ficar assim, né? ah, Será que é isso mesmo, né? Mas se você não tem muito medo de se aventurar, né? Tanto para passear quanto para comer, né? Porque a comida realmente é bem diferente, né? Usa o Google, né? Para fazer mais ou menos uma ideia, né? Do que é, né? Se é peixe, se é carne, né? uhum, Se é vegetal, o que que uhum, é, né? Porque tem muita coisa que pela aparência você não sabe falar o que que é, né? Ainda mais quando são uhum, aquelas comidas fermentadas, né? Então é difícil mesmo adivinhar o que que você está comendo, né? Mas uhum. ajuda um pouquinho, mas, gente, não facilita muito a vida. Facilita um pouco, mas não resolve o caso, hein? É, né? Até, Mas dá. Pode falar. pode falar, pode falar. Ah, tá. É que eu
acho que alguém tinha até perguntado, né? Acho que foi essa pergunta mesmo de sobre comida, né? Se era difícil, né? Se era, perguntaram de recomendação, né? Eu falo assim, se você não tem muito medo, né? Não tem muito assim o sukikirai, né? Ou seja, não tem muito assim de gostar ou não gostar de alguma coisa assim, né? Arrisca, experimenta, sabe? Tem muita gente que tem por exemplo, fica assim meio assim de comer, por exemplo, enguia, né? Porque, né, é aquela aparência quando a gente vê, tem aquela imagem na cabeça, né? O pessoal não fala, ai, não, não, né? Mas tem gente que come sem saber, acha que é gostoso. Daí você fala, isso daí é enguia? Daí, olha! E aqui o pessoal come bastante, né? O unagi, né? Os molhos lá, né? Tem muita coisinha assim, né? Diferentinha e é bem saborosa, né? Quem Sim. pode, né? Quem tem, né? Faz um Sim. passeio gourmet que vale a pena, né? Ah, eu adoro passeio gourmet. Nossa. Ah, eu acho que só para brasileiro que tem que tomar cuidado, acho que é o omakase, né? Quando vai no sushi, no sushiá, né? Quando vai nos restaurantes de sushi, que é esse que o sushi man ele que decide o que ele vai te oferecer, né? Esse daí eu acho que é Ah, melhor evitar, né? Porque realmente é. vem coisas muito diferentes, né? E nem eu também estou preparada para isso, sabe? Porque se me Uhum. vier assim com aqueles moluscos muito diferentão, né, do mar, eu também já não consigo. E eu que não vou fazer desfeita para o homem, né, de não comer, né? Aí é duro, viu? É duro. Então, eu já evitaria esse sushi muito tradicional, né? Vai no de Sim, sim. feira, né? Vai naqueles que você, né, olha mais ou menos a cara, né? Então, tem que gostar mesmo, né? Para ir nesses de omakase, né? Mas, Tem que ser. mas é minha amiga, que mora no Japão mesmo, né? Minha amiga, ela assim conhece muitos restaurantes bons, assim, e eu pedi para ela me levar lá em Tsukiji, naquela Ah, época. E ela levou num restaurante sushi tradicional, aham. muito bom. Até hoje meu marido fala que assim, foi o melhor sushi da vida dele. E aí, quando eu entrei, eu já sabia desse negócio, né? Quando vai no restaurante sushi tradicional, às vezes, né, o dono lá do restaurante Sushi É. Man, ele gosta que a pessoa come do jeito tradicional e tal, aquela coisa chata. Então, eu já, assim, sentei lá no balcão, eu perguntei pro Taisho, né, lá, o Sushi Man, né, o dono do restaurante, assim, olha, tem alguma regra que a gente tem que seguir, que a gente come de algum jeito. Aí, esse cara foi tão gentil com a gente, legal demais. Ele falou assim, que isso, que bobagem, não pode comer do jeito que quiser, tá? Não, não precisa preocupar com esse tipo de regra, de comer e tal, não. Aí a gente conseguiu ficar, assim, sentir à vontade e comemos até, e nossa, foi maravilhoso. Então, assim, Mas Tsukiji esse bairro, não sei se foi só ele, né? Mas foi o sushi tradicional, só que o dono com cabeça um pouco mais atual aham, deixou a gente comer assim, sem seguir a regra, aquela coisa. aham. Foi Mas bom, eu acho que experiência. são bem uns lugares bem assim restritos, mas que tem, né, toda essa pompa, né? Porque pelo menos assim o que a maioria do pessoal vai assim não tem, né? O pessoal não é rigoroso, sabe? A esse ponto assim de ficar lá, né? E japonês não é muito disso, sabe? Ficar assim, né, te apontando os erros. Pode ser que ele fale lá depois, né? Mas ele não vai te martirizar assim, né, na hora, tal, né? É muito difícil, Uhum. gente. E quem trabalha muito assim, né, com o público, né, com turista, ainda mais turistas estrangeiros, né, ainda eles dão assim, né, um desconto, né? Porque eles sabem, né, que o pessoal Ah, ainda, né, é. chegou agora, né? Muita gente tá aprendendo ainda sobre a cultura, os costumes do Japão naquela hora, né? Tem gente que não vem sem saber. Tem gente que não deu nenhuma estudadinha, já chega na surpresa, tudo vai ser surpresa, né? Então, Uhum. é, o que eu gosto mais é de falar, é mais com relação assim, a não fazer muito, falar muito, né, alto, né, demais, porque isso incomoda, Ah, né, os outros, né, porque é mais assim pela regra do costume, né, regra social mesmo, né?
Então, não falar Uhum. muito alto, né? Telefone, evitar, né? Nos transportes públicos, né? Uhum. Eu acho que isso aí são os óbvio, né? Lixo, gente, carregar um saquinho de lixo, porque aqui não tem. Tem gente que às vezes fica irritada, sabe? Que não encontra um lixo, né? Mas gente, no meu checklist que eu coloco para as pessoas, né? Eu falo assim, carregue um saquinho de lixo, né? Porque não tem Boa. jeito, né? Aqui é assim, né? E tem E uma, tem, tem uma gente que pergunta aqui: estou me preparando para ir, né, para o Japão, mas morro de medo, não sei nada de língua. ah, Mas eu acho que hoje em dia, realmente, assim, o japonês, eles são bem reservados, tímidos, mas assim, quando pede ajuda, assim, né, algum estrangeiro quer perguntar onde fica tal coisa e tal, acho que eles tentam ajudar, sim, né? sim. Acho que não sei se vai passar muita dificuldade assim a Essa relação é uma das dúvidas que à língua. que o pessoal tem, né? Que o pessoal que me procura, né? Obviamente, né? Eles querem uma guia brasileira, né? Porque a gente já não tem essa barreira do idioma, né? E tem muita gente que tem mesmo receio, né? Por não saber japonês, por estar escrito tudo em japonês, né? Mas Uhum. nem tudo é em japonês, tá, gente? Tem lá Iromaji também, né? Tá escrito lá, né? É, Nas letras normais também, em inglês, né? Na maior parte dos lugares, né? E os uhum. japoneses, eles são muito solícitos, né? Uma coisa que o pessoal não faz ideia de como eles são solícitos, sabe? De como eles ajudam, né? Principalmente, né, quem estrangeiros, né, que estão ali perdidos, né? Eles às vezes não sabem falar, né? Inglês, né? Só sabe japonês, às vezes, mas às vezes eles te levam até o lugar, né? Uhum. Eles te apontam o lugar, né? Uhum. Às vezes, quando eles não vê que vai ser meio complicado, eles preferem, né, pegar na sua mão e te levar até lá, que é mais fácil, né? Mais fácil e rápido, né? Mas tem gente que às vezes pergunta em inglês e o japonês responde em japonês. Eles têm essa dificuldade, né, para falar, né, mas eles querem sim ajudar, né? Eu falo assim que não tem problema, gente. Se você quer, né, estar comigo assim só um dia para você meio que se ambientar, né, ver como é que Legal. é, né, saber como é que é e depois nos outros dias se aventurar sozinha, gente, tranquilo, tranquilo mesmo, viu? Legal. Assim aqui, né, inglês você vai encontrar poucas pessoas que falam, né, na cidade grande você ainda encontra um pouco mais. Só que também tem aquele Uhum. sotaque, o inglês deles também tem aquele sotaque bem, né, carregado Japan English. pelo fato de não ter mesmo, né, os mesmos sons, né, que tem no Sim. inglês, né, que a gente tem, né? Tanto que meu nome é um dos piores que tem, né, para falar, né? O Priscila, né? Já É. tem o Pri, né? Já tem esse Si, já tem o Lá, né? Então meu nome vira Purishira, né? Então, É, é. meu nome muda completamente. Já me chamaram até de Morishita, sabe? Porque O som parece. é, Furishira, Morishita. que era Parece. mais parecido, né? Aí quando eu me naturalizei, eu acabei tirando Priscila, porque eu falei assim, ah, não, muito difícil, né? Ah, Pro pessoal ah, falar esse nome, né? Então, e meu sobrenome de solteira também era difícil, né, de falar, né? Então, eu falei assim, ah, não, já adotei o sobrenome do meu marido, já tirei meu primeiro nome para facilitar a ah, minha vida, né? Mas, entendi. mas olha, gente, inglês, né? Usar inglês ajuda, né? Mas não resolve 100%, né? Só que os Uhum. japoneses te ajudam, né? A se localizar, né? A apontar os lugares, né? Fazem muito gesto, né? Eles ajudam, gente. Pode ficar tranquilo que idioma não é uma barreira Uhum. para conhecer o Japão. E, assim, como professor de japonês, a minha orientação é, pelo menos, faça uma lista de perguntas básicas, palavras, assim, bem Uhum, básicas. uhum, Eu mesma, quando eu vou no país, assim, que eu não falo o idioma, eu gosto de fazer isso, uhum, sabe? Tipo, fazer uma lista de como fala bom dia, boa tarde, boa noite, sim. obrigado, de nada, O ou pessoal com gosta de saber licença, muito desculpa. desculpa. Desculpa, o pessoal Eu, fa gosta muito de eu aprender. mesmo faço. Eu já fiz isso quando eu fui na Alemanha, quando eu fui na Uhum, Polônia. E então, uhum, assim, eu recomendo também para fazer uma lista de uhum, expressões básicas, né? uhum, Se for no restaurante, qual frase que você acha que você vai uhum. usar? Aí pesquisa lá como
sei lá, tal coisa, por favor, água, por favor, uma Aham, cerveja, por favor, aham, o que é importante, isso? Né, qualquer coisa, importante. você Aham. aponta o negócio e aprende a frase. O que é isso? Sim, Aí, né? O que é sim. isso? Korenan desu ka? Korenan desu ka? Aí você consegue, né? Tanto que quando eu aprendi japonês, eu também fui aprendendo nesse estilo aí, né? Eu tinha uma amiga peruana que ela falava, né, muito bem o Nihongo, né? Então a gente ia Uhum, passear juntas, aí a gente ia assim, tipo, pra loja de roupa, né? Eu perguntava, como é que fala isso aqui? Eu quero, se eu posso experimentar essa roupa. Aí ela uhum, me falava lá a frase, né? Shakushi moi desu ka? Aí eu ficava ali na cabeça, shakushi moi desu ka? Shakushi moi... Até encontrava funcionário e falava, né? Eu uhum. tinha É, as frasezinhas prontas, assim, também, né? E foi assim que fui falando, porque assim, eu, não. eu acho que se, né, a pessoa, o japonês vai saber que você é estrangeiro. Mas se você já, assim, expressar, tentar, né, se comunicar com o japonês, o idioma japonês mesmo, ao invés de inglês, talvez eles vão se abrir mais ainda, né? Porque tem muitos japoneses que têm vergonha de não saber falar inglês. Então, se de cara você perguntar em inglês, eles já ficam meio assim, ah, Aham, vakarimase, aí vai fugir, aham, né? Então, em é, vez de falar, perguntar em inglês, começar, né, falando em inglês, talvez se começar a falar em japonês, konnichiwa, né, boa tarde, posso te sim, perguntar? Kite-mui desu ka? Só essas sim, frases bem basiquinhas assim, tá é, começando a falar em japonês, eles, né, vão parar e vai te olhar assim, não, ele é estrangeiro, mas falou comigo em japonês, mas o que que tá querendo, né? Talvez aham. vontade Dá de tempo ajudar é maior. para ele entender o que está acontecendo, É, né? Se acalmar. é, né? Porque eu falo pro pessoal que é bem diferente do Brasil, né? Que no Brasil a gente já tá acostumada a ser abordada por tudo quanto é lado e alguém perguntar e a gente começar a conversar sobre a nossa vida, né? Aqui não é comum fazer isso, né? Eu falo assim, quando algum japonês vem assim, de repente, do nada, até eu levo um susto. O quê? O quê? É Então, verdade. então tem que ir mesmo assim, né? E, tipo, não é muito de tocar, né? Tipo, né? Ver o amigão, né? Assim, né? O pessoal, às vezes, né? Umas coisinhas assim, né? Que realmente dá pra... eles não estão acostumados, se assusta, né? Então, se ir com uma frasezinha, óbvio, óbvio, gente, ajuda muito mesmo, né? Uhum. Eles, né? Ficarem assim mais tranquilos e conseguir ficar mais calmo para te ajudar também, né? Eu acho. Assim, vale muito a E pena. Ao- uma pergunta, posso só acabar com essa pergunta aqui, Uhum, que tem muito tempo que a pessoa fez, que é sobre dinheiro. uhum. Tipo, tem duas perguntas sobre a relação dinheiro. Dólar vai bem no Japão? E qual o limite de valor que pode levar para o Japão? Então, dólar, você até pode trazer, né? Mas você não vai conseguir usar dólar nos estabelecimentos. Você vai ter que trocar pelo iene. Muito raro algum lugar aceitar dólares. Eu acho que o único lugar que eu já vi aceitando dólar é mais assim nas cidades onde tem muito americano, né? Onde tem bases americanas, né? Okinawa, Yokosuka, já vi assim, né? Mas, né, o normal não é assim, né? Você vai ter que trocar, né? Eu recomendo trocar já no aeroporto, porque as casas de câmbio, né, principalmente dos bancos, né, não tem, as tarifas não são abusivas, né, para fazer a troca. O que sai mais caro é você trocar nas casas de câmbio perto dos pontos turísticos. Esses sim já saem mais caros, né? O do banco ele ainda compensa. Limite, na verdade, não tem, mas se você traz, acho que mais do que 1 milhão de ienes, eu acho que você precisa declarar, tá? Então Hum, tem valor para você declarar, mas não tem um limite. Você pode trazer, na verdade, quanto dinheiro você quiser, mas se passou do limite, aí você vai ter que declarar esse valor, tá? Mas hum, dólar tranquilo. Dólar é bom, né? Porque agora, né, o iene está bem desvalorizado, né? Vocês estão ganhando, né, na conversão, né, aqui, né? Mas tem que hum. converter, né? Vai ter que passar para Então, iene. a primeira coisa que você recomenda para a pessoa fazer quando chegar no aeroporto é ir pro câmbio? Fazer Tinha essa pergunta, lembra? verdade, porque ó, chegou aqui, né, no Japão, vai fazer o câmbio, né? Vai fazer a troca do seu dinheiro, vai lá pegar o seu cartão Suica, se for Haneda, acho que Narita ainda não tá liberado, né?
vai fazer a ativação do seu voucher do passe JR ou fazer a reserva do seu trem-bala, né? E aí você vai ver qual método que você vai usar para ir no seu hotel, né? Essas daí são as quatro principais, né? Atividades que você tem que fazer. Uma coisa que eu lembrei também. E para ter acesso à internet no celular, Wi-Fi ou Ah, é. dados mesmo? Então, eu tenho várias formas, né? Uma delas, por exemplo, é você já vir com aquele plano global, né, do seu próprio, da sua própria operadora aí no Brasil, né? Se a pessoa viaja muito, acho que esse Hum, plano costuma ser, né, mais vantajoso. Mas fora isso, você pode comprar o cartão, sim, aqui mesmo no aeroporto. Tem até máquinas, né, de automáticas para você comprar no aeroporto. Vende também em loja de eletrônicos, vende também em loja de conveniência, tá? Tem gente hum, que também pega aquele cartão, o eSIM, né? Que é como se fosse o SIM, mas ele é tudo online, né? Então tem o pessoal que vem também com hum, esse eSIM, só tem que ver, né, se o aparelho é compatível, né? E uma última forma que o pessoal também usa é o Pocket Wi-Fi, né? Que é aquele roteador, né? Esse daí ah, compensa quando está em grupo ou em família, né? Porque daí ele costuma ser um aparelho, um desse daí, ele serve para vários celulares, né? Só que não sei se acho que ele tem uma limitação. Bom, você tem que ficar carregando ele sempre, né? Acho que tem um certo limite de distância também, né? Então, às vezes, se cada um quer fazer hum, compra num canto, talvez não seja assim o mais conveniente, né? Mas está todo mundo sempre andando junto, eu acho hum, que compensa também, né? Esse Pocket Wi-Fi. Então, esses daí são os casos assim que o pessoal mais escolhe, né? Aqui tá, para vir para cá. hum. E até, ai, deixa eu só terminar Legal. também, né? Com a alguém também perguntou sobre onde encontrar dicas, né? Sobre passeios culturais, né? Do tipo Hum, sumô, né? E assim, gente, eu falo para vocês, né? Tenta sempre procurar os sites oficiais, né? Então, vamos supor, vai ser o Sumô, vai lá no site da Associação Japonesa de Sumô, né? Se você tem interesse em artes marciais, né? Vai lá no site do Budokan, por exemplo, né? Ou daquele assunto específico, karatê, né? Que daí eles sempre têm no site os eventos, né? Que eles promovem, né? Vai nas fontes oficiais, né? Às vezes o pessoal vem com umas informações de influenciador de hum, viagem, né? hum, Não acho ruim, né? Os influenciadores de viagem, eles são muito bons assim para divulgar, né? O país, né? As coisas legais que tem para fazer, mas às vezes as informações não são muito certinhas, né? Então, para hum, ter as informações o mais correto possível, né? Procura os sites oficiais, né? Daquele assunto que você tem interesse, né? Se você quer ir muito no museu, né? hum, É, no museu específico, né? Entra no site do museu, vê lá, né, qual a exposição que está tendo no momento, né? O que vai ter na época que você vai vir, quando que vai abrir. Alguns museus, por exemplo, eles você só entra se você tiver o ingresso comprado antecipadamente. Vamos supor. hum, É, a Kusama Yayoi, né? Que é aquela artista, né? Das bolinhas lá, né? hum, Você só consegue comprar esse ingresso, né? Pelo online, né? E tem que comprar com antecedência, você não compra lá na hora, né? Então tem que ver essas coisinhas, qual é a exposição que ela tá fazendo no momento, né? Antes de ir, ver se tá aberto, porque tem um dia de folga, né? Da semana que a atração tá fechada, né? Principalmente em museus, né? Então, olha, restaurante às vezes também tem um dia que ele tá fechado, né? Às vezes é hum, uma terça, às vezes é uma quarta, né? Então, olha, antes de você, né, chegar ou antes de você sair de casa para ir nesse lugar, você precisa de reserva ou não. Se você vem em alta temporada, né? Então, feriados prolongados, né? Época da cerejeira, final de ano, começo de ano, precisa fazer reserva com antecedência, principalmente em restaurantes pequenos, restaurantes estrelados, são muito cheios, hum, gente, não? E tem muitos dias de folga, principalmente final do ano, tá? Final do ano e começo do ano é quando os estabelecimentos fecham por mais dias, né? Então tem que se atentar hum, a isso também na hora que você está planejando a sua viagem, tá? tá, é importante mesmo. Eu acho que Eu acho que e sim. conseguimos responder muita coisa, Foi, né? Que a foi, gente tinha foi, foi visto. bem produtivo, viu? Não Acho que a é? única coisa que eu não falei, acho que foi de dialeto, porque daí isso daí eu deixo com você, porque eu não Ah, ouço muito, né?
dialeto de Kansai, eu não ouço muito por aqui, né? Que Tá eu tô ótimo, mais aqui em não. Kanto, né? É bem diferente mesmo, bem diferente. Meu pai fala Kansai bem, só que Kansai bem de Kyoto, É, né? Aí de Kyoto e Osaka é diferente, né? Um pouco diferente também. Ah, mas isso aí não vai atrapalhar a viagem, não. Né? Mas porque vai. o Não, é Japão. igual você viajar dentro do Brasil também, esse sotaque da Bahia, sotaque do Rio de Janeiro, de São Paulo. Né? Cada região tem o sotaque, mas você viaja tranquilo, né? Sim, sim, sim. Isso é Eu fico às vezes nada. pensando, até às vezes o pessoal fala em inglês comigo, aquele inglês japonês, eu fico pensando, ué, tá falando japonês? Não, tá, peraí. Né? É, até eu me ligar, porque quando eu falo, né, eu tenho sotaque, obviamente, né? Então o pessoal já quer me falar lá em inglês, né? Então às vezes Ah, ah, a gente fica aquele lost in translation, né? O quê? é. E uma coisa que eu queria perguntar também, hospedagem, você acha hotel é muito caro? Melhor ficar num, tipo, igual eu fiquei, Airbnb? Ou isso Então, depende? hotel tem para todos os padrões financeiros e para todos os gostos. Então, você pode ficar desde um albergue, você pode ficar num hotel cápsula, né? Ah, É, Airbnb também acho legal, né? Só que Airbnb, né, é como se fosse mesmo uma casinha, né? Você não vai ter nenhuma, né, facilidade a não ser ter uma cozinha, né, lá, né? Não vai ter muito do que isso. Só uhum, que o que eu acho importante na hora de você escolher uma acomodação é a localização, uhum, né? Se você não pode ficar, obviamente, aqui em Tóquio, quanto mais centralizado, mais caro é, né? E às vezes também o hotel ele é pequeno, né? Então, não esqueçam de ver o tamanho dos quartos, gente, porque aqui no Japão é tudo muito pequeno, tá? O padrão aqui é pequeno, né? Então, assim, se você quer quartos maiores, ou eles são muito mais caros, ou eles são mais afastados do centro, né? E o valor também vai aumentando conforme você fica mais no centro. Só que uma coisa super importante é ficar perto de uma boca de estação. Se você está perto de uma estação, você vai ah, para qualquer lugar aqui de Tóquio e do Japão, né? Então, ficar perto de estação é o mais importante de todos, né? é, Isso aí facilita muito sua vida. Mas assim, você escolhe. Você pode ficar em lugar baratinho, até, né? 5 estrelas, uma coisa que o pessoal faz muito que é glamping também, né? Que é ficar nesses. É como se fossem assim, uns quartos de vidro para você ver assim paisagens do tipo Monte Fuji, sabe? Tem uns lugares assim também, mais diferentões, né? Chalés, né? Tem uhum, vários tipos de acomodação, gente. Se você procurar, você é vai ver verdade. que, né, o céu é o limite. E aí, uma dica também que eu devia ter feito isso. Eu queria ficar no ryokan tradicional lá em Kyoto, É só que verdade. nunca não tinha mais vaga, porque é realmente muito concorrido. Então, se, né, você quiser ficar num hotel tradicional japonês que chama ryokan, gente, Uhum. tem que reservar com antecedência, viu? Porque a vaga esgota muito rápido. E Muito eu rápido. queria até comentar do Ryokan, né? Porque o Ryokan, na verdade, né? Ele mesmo, né? A origem dele mesmo era um estabelecimento de, né, descanso, né? Não era, né? Assim, algo como tá hoje, assim, né? Que o pessoal vê, né? Como aquela uma coisa até meio luxuosa, né? Porque o ryokan geralmente é uma coisa meio 3 estrelas, né? Ali Hum, é mais ou menos esse tipo, porque se você tá procurando um ryokan mais simples, né? Que é aquele que vai ter o quarto, um ofurô, né? Ofurô é bem comum de ter, né? Mas assim, esses ofurôs, assim, rotenburo, esses que ficam, né, do lado de fora, né? Ou tem aqueles ofurôs muito grandes também, né? uhum. Se você vai nesses mais simples, assim, até que tem uma certa facilidade de encontrar. Agora, se você quer esses mais, assim, né, bonitões, né? Então, esses daí você tem que buscar com antecedência, principalmente na região de Kyoto, né? É, Um tipo de acomodação diferente também, que às vezes procuram, né? Ficar em templo, né? ó, Que essa também é um dos tipos de acomodação, né?
que o pessoal procura. E então, esse daí também precisa fazer com antecedência, porque, lógico, o templo, ele não é um hotel. Você tá lá para aprender mais sobre o budismo, sobre as tradições, né? Sobre como é o modo de vida dos monges, tal, né? Hum, Você acaba tendo também que fazer as mesmas coisas que eles fazem, né? Então, acordar cedo, né? Meditar, fazer lá, né? Os rituais, tal, né? Então, é mais pela experiência, né? Então, isso daí hum, também você precisa fazer com antecedência, né? é, Que eles têm umas vagas limitadas também, né? Quanto mais famosão hum, também, né? Precisa também procurar com antecedência. Mas, gente, olha, hotel, assim como restaurante, principalmente restaurante, às vezes o pessoal quer ir só naqueles que vê, assim, na internet, no Instagram, mas, gente, hum, comida aqui no Japão, tem um monte de restaurantezinho, né? Que às vezes você não dá nada para eles. Não é famoso, e você só vê gente local, gente, pode ter certeza, tem uma filinha lá de é, gente só local, é comida boa, é, sabe? Então pode é, ir lá, né? Vai na fé, sabe? Não, não... Às vezes é meio esquisito, principalmente aqui em Tóquio, né? Porque aqui em Tóquio, né, o lugar é tudo muito apertado, então qualquer espaço que tem, eles aproveitam, eles fazem, né, algum estabelecimento, né? Então você vai lá para baixo, né? Ou você vai lá para cima. é, É bem diferente, né? Eu, assim, que sou, né, mulher, eu entro, assim, sozinha em vários lugares, né? Principalmente, às vezes, eu vou em alguns lamenhá, né? Que ramenhá, né? Que é os ah, de lamen, assim, que só tem homem, assim. Às vezes é meio, eu acho meio estranho, né? Mas eu falo, vamos ver o que que é, né? E é sempre muito bom. Difícil eu ir é num bom, lugar ruim, viu, gente? É muito difícil sim. mesmo eu achar um lugar ruim, assim, né? É, isso é uma Mas, dica óbvio. legal. É, quando tiver uma fila só, Aham. né, dos pessoal local, É, realmente, é uma pode boa ir, opção. pode confiar. É, é Só ver o que que verdade, é é, né? verdade. Porque tem gente que não gosta muito de peixe, né? Tem gente que é vegetariano, né? Só ver qual tipo de cardápio que é, né? Porque aqui tem muito restaurante especializado em determinado tipo de comida, né? Então, um só Hum, de empanados, né? Um só de sushi, né? Um só de enguia, por exemplo, hum, né? Um só de uhum, okonomiyaki, né? É muito assim, né? Especializado em cada tipo de hum, comida, né? Então, só olha hum. antes o que que é, né? Mas vale muito a pena, gente. Não tenham medo, nem pelo idioma, nem pelas comidas diferentes, nem pelos É. transportes, nem pelos candis, né? Então vai ser, né, uma viagem maravilhosa que Sim, com certeza vai adorar, sim, né? E como é que o isso. povo te procura para, né, Ai, caso precisar do seu trabalho, seu aham. serviço? Gente, olha, pode entrar no meu perfil, né? É Guia de Tóquio, Tóquio com QUI, né? Do jeito em português mesmo. Pode me mandar, né, mensagem tanto pelo meu direct quanto pelo meu link da bio. Tem um formulário lá, né? Que você responde e eu respondo vocês depois em seguida. Como a gente tem uma diferença de horário aí, né? Entre Brasil e Japão de 12 horas, então aqui vai ser, quando aqui é dia e é noite, né? Então tem esse gap aí, né? De fuso horário, mas eu respondo todo mundo, tá? Então pode me seguir lá no Guia de Tóquio e eu vou responder vocês com todo carinho, né? Dar o maior número de informações possíveis, né? E se vocês quiserem, né, depois, né, falar comigo com mais de algum assunto que a gente não abordou aqui, gente, Hum. pode vir me mandar mensagem, tá? E Agradeço você, muito, viu, Jenny, e pelo seu convite. além de ajudar a fazer um plano de viagem, roteiro e tudo mais, você até acompanha também, se a pessoa precisar, lá no Japão? Acompanha Então, né? alguns lugares assim? Aham. Então, né, dos meus serviços, né, os principais são receber no aeroporto, né, tanto Oh, de Haneda quanto de Narita, o serviço mesmo de guia. Aí eu sou guia apenas aqui na região, né, de Tóquio e os arredores, tá? Então, eu hum, não, por enquanto, ainda não vou lá para Kyoto, Osaka, Nara, né? Eu tô só aqui, né, entre Monte Fuji, né, Hakone, Kamakura, Yokohama, Saitama, Chiba, tá? Que é o que está aí nas minhas possibilidades no momento. sim. E os roteiros personalizados aí é para o Japão todo, tá? De Hum, norte a sul, né? O assunto que vocês se interessarem, né? Às vezes o pessoal fala, Priscila, que as coisas que eu gosto, sabe, não aparece muito por aí, né? Vamos supor, vai um assunto muito específico, vai. Eu gosto muito de arquitetura, artes, né? Essas hum, coisas assim, né? Até mesmo sumô. Eu acho que eu sou uma das poucas que gosta de falar muito de sumô, né? Eu hum. adoro sumô, gente.
É. Né? Então tem coisinhas assim, né, que o pessoal às vezes, né, quer muito específico. O roteiro personalizado é bem legal, né? Quem Uhum. gosta de ser mais independente, né, por exemplo, né, quer arriscar, né, arriscar não, né, aventurar, né, pelo Japão. Eu faço assim o caminho que você vai seguir, né? Qual o trem que Uhum. você pega. Eu escrevo tudo em detalhes, né? O que eu não estaria presente, né? Eu deixo tudo por escrito, né? E consultoria também. Se você quer só conversar comigo, né? Você já tem um plano aí na sua cabeça, só não sabe se isso tá realmente, né, certinho, né? Se vale a Uhum. pena, se tá condizente. Aí também eu faço essa consultoria, a gente conversa sobre o seu plano, né? A gente faz os ajustes necessários e você passeia tranquilo, né? Qualquer uma das opções você vai estar tranquilo aí para viajar e conhecer o Japão, que, gente, lindo demais. Aproveitem enquanto não precisa de visto, né? Ah, é verdade. Pesquisem a passagem, né, com antecedência, que vocês pegam tarifas econômicas, né? Se tiver, acho que uma, duas pessoas pegar tarifas mais restritivas é menos arriscado, mas se você está em grupo, com criança, gente, pensa mais vezes, porque o barato pode sair caro, pega passagens Hum. flexíveis, né? Seguro sempre tenho, né? Seguro de viagem, né? Internet também é primordial. Você está pensando, né? Se você vem com plano desde o Brasil, ou se você vai pegar aqui. Hoje em dia não dá para viver sem internet, né? Uhum. E pegar informações, né? Pegar informações com quem? Em lugares oficiais, né? Guias, eu acho que vocês também podem confiar mais, tá? Né? Mas olha sempre na fonte, né? Porque daí não vai Sim. ter erro, tá? Acompanhando tudo isso. Isso aí. Ah, muito obrigada, Eu Priscila. que agradeço. Purishira-san. Pronunciando. Tá vendo a gringada? Purishira-san. Purishira-san, muito obrigada. Hontoni kyou wa arigatou gozaimashita. Eu que Nossa, agradeço. Arigatou adorei. Não, gozaimashita. a única coisa que eu não gostei é que seu rosto não aparece para mim. Assim, Eu vou te ver só na gravação. Mas, nossa, eu amei fazer essa live com você. Já assim, trocando a mensagem, eu já percebi que você é uma pessoa assim muito amigável, simpática. Eu já de cara gostei assim de ficar trocando mensagem lá no nosso Instagram, né? Contando sobre maternidade também, né? pois é. Gente, os perrengues Ai, que eu já passei em avião com criança, viu? nossa, nem imagino, nem imagino. Mas e eu queria então continuar com essa nossa amizade por aqui. Quem sabe um dia eu visito aí você em Sim, Tóquio, a gente faz sim, um passeio sim. junto. Ah, Sim, vamos fazer quero, sim, quero. lógico, né? Vou até ser um pouco mais blogueira que eu não sou muito, né, aqui, né? Eu preciso ser um pouquinho mais, né? Mas, gente, eu tô começando, calma, né? Aqui no Calma, Instagram, calma. né? Ainda não tô É, tá- acostumada, assim, eu né? Mas, tô aprendendo também, tô aprendendo. Assim, isso aí. mas Não, assim, mas trabalhar eu sei, tá, gente? Aqui Instagram que eu não sou muito lá blogueira, né? não, vamos, vai com aos poucos mesmo, aos poucos no seu ritmo, né? Isso aí eu também tô aprendendo. Nossa, é muita coisa pra gente, né? Sim. A gente fica nessa dúvida, Ah, né? assim, eu tô Mas vendo muito que obrigada mesmo. muita gente gostou. Ah, que bom que né, muita gente participou e gostaram. Ah, arigato, hontou Arigatou arigato. gozaimashita. Já, Matané. Tchau, matané. gente. Aí, boa Obrigada. noite, viu? Ah, aí é Ohayou, né? Então, Aqui é gabate, dia, né, Kyo? Boa noite para Kyo, vocês. Kyo mo Tchau, ichinichi tchau. gabate. Sim. Tchau! Mata né!